Saudamos a amada igreja na graça e na paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. A vocês que nos assistem pela live, os irmãos, sejam bem-vindos. Essa celebração é para agradecermos. Hoje é um dia muito especial. Hoje nós celebramos a Páscoa, a passagem. E esse é um momento em que a gente celebra a nossa liberdade. A liberdade que o Senhor conquistou para nós através do seu sacrifício. Então vamos louvar alegres. Vamos entregar os nossos louvores ao Senhor e a nossa adoração. Vamos iniciar orando ao Senhor e agradecendo. Oremos. Senhor Jesus, meu Pai, te agradeço, Senhor, e te agradecemos porque o Senhor é bom, sua misericórdia tem se renovado sobre as nossas vidas, Pai. Te agradecemos em especial esse dia que comemoramos hoje, Pai, esse dia em que fazemos um memorial, Senhor, e relembramos tudo que o Senhor sofreu por nós, Pai, pela salvação que o Senhor nos entregou ali na cruz. Paizinho, receba os nossos louvores, receba a nossa adoração, Senhor. Fale aos nossos corações, Senhor. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar louvando e dizendo que pela cruz o Senhor nos chamou e por isso que Ele nos atraiu e por isso estamos aqui. Amém? Palmas. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar. Celebra o Senhor. Essa vida nós não merecemos, mas o Senhor nos deu. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado. Seu amor pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Mostrou o quanto é fiel. Diga impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado, seu amor.
nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Esse momento reservado para você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta. Você pode estar vindo aqui à frente, depositar. E vamos cantar que o Senhor vem vencendo. Vencendo as tribulações, vencendo as dificuldades. Com o Senhor nós estamos vencendo. Amém? As palmas. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os inimigos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Pega suas mãos e cante glória. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Vencido tem Jesus. Vencido tem Jesus. Glória a Deus. Oremos. Paizinho, viemos aqui, Senhor, te agradecer, Pai, porque mesmo em meio às tempestades e às tribulações, o Senhor continua nos auxiliando, o Senhor continua nos ajudando a vencer, Senhor, e somente através do Senhor, Pai, através da nossa fé em Ti, nós somos mais que vencedores. Paizinho, abençoe cada casa aqui representada, cada família, Senhor.
Senhor, que nada falte aos seus filhos. É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. E essa canção se chama Nada Além do Sangue. A Bíblia nos fala em Isaías 53 que o Senhor, Ele foi entregue pelos nossos pecados, Ele foi remido pelas nossas iniquidades. E nada seríamos se não fosse o sangue do Senhor, se não fosse o sangue de Jesus nos lavando, nos limpando, limpando os nossos pecados, varrendo-se para o mar do esquecimento, tudo que nós fizemos e nos dando a salvação. Então vamos louvar ao Senhor. Todas as alturas, onde ouço a tua voz.
alvos mais que a neve. Cante, igreja. Obrigada porque podemos cantar que somos livres, podemos declarar isso, Senhor, e podemos viver essa liberdade a qual o Senhor nos chamou, Paizinho. É o que podemos agora dizer, Pai. Obrigada, Senhor. Te agradecemos. Continue conosco, Pai. Fale aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus, você que está aqui nesta manhã, você que está nos assistindo pela live, já deixe aí preparado o seu pão, o seu vinho, suco de uva, para que nós daqui a alguns minutos possamos juntos celebrar a ceia do Senhor. Você que está viajando, está em outra cidade, muitos irmãos aí, né, visitando os parentes, visitando a mãe, o pai, alguns visitando os irmãos, enfim, Deus te abençoe também, te guarde neste momento, que esta palavra chegue até a sua casa, que essa palavra possa chegar aí ao seu coração. Neste domingo de muita celebração, domingo de ressurreição, como Maria chega ao túmulo, é perguntado a ela: por que busca entre os mortos aquele que vive? Né? Essa talvez seja, irmãos amados, uma das maiores declarações bíblicas, e passa muitas vezes sem a gente fazer muita conta disso, mas aquela mulher recebe de Deus, recebe ali daquele anjo, uma declaração muito forte. A declaração de que nós estamos aqui hoje, neste domingo de Páscoa, celebrando aquele que vive, amém? Porque o nosso Deus vive, nosso Jesus ressuscitou, e hoje pela manhã nós vamos falar um pouquinho sobre ressurreição. A palavra não teria sentido, o Velho Testamento não teria sentido, até o momento da cruz, não teria sentido se não houvesse a ressurreição. Para o cristão, a Páscoa, ela é a maior festa cristã que existe. A gente às vezes pensa que é o Natal, né? Pensa que é outras festas que acontecem. Não, a Páscoa é a maior festa cristã. Deveria ser muito mais celebrada do que o Natal. Primeiro porque o Natal nós não temos nem data exata, né? Jesus jamais nasceria em dezembro. Já começamos errado. Segundo porque enchemos de símbolos que não tem nada a ver com a Bíblia, né? Então desvirtuamos a nossa... É claro que a Páscoa também temos aí ovos, coelhos, que infelizmente vieram também para tirar o entendimento do povo. E tem muita gente que às vezes se prende mais a isso do que realmente a entender o propósito principal da Páscoa. É claro que nesse domingo, com 1 hora de celebração, nós não temos tempo de discorrer sobre a primeira Páscoa, o sentido da Páscoa como um todo, mas a primeira coisa que nós temos que entender é que a Páscoa, instituída por Deus lá no Egito, para libertar o povo da escravidão.
Ali foi sacrificado um cordeiro ou um cabrito, né? Não é só um cordeiro, lá fala um cordeiro ou um cabrito. Eles matavam aquele cordeiro, mataram aquele cordeiro ou aquele cabrito, passaram o sangue nos umbrais da porta. O anjo da morte passou à meia-noite e saltou por aquelas casas que estavam com o sangue. Passar, saltar, pular por cima, né? Esse é o significado principal da Páscoa. A nossa libertação. A nossa libertação. Só que a Páscoa judaica, ela é uma libertação humana. Ela libertava o povo de uma escravidão física e levava para uma terra física. A nossa Páscoa, a Páscoa cristã, é uma celebração espiritual. Por quê? Porque nos tira de uma escravidão espiritual e nos leva para um mundo, uma terra prometida espiritual também. Então muda de figura, muda de situação, muda de cenário, muda de perspectiva. O povo ansiava pela herança de Abraão, Isaque e Jacó terrena. Nós ansiamos pela bênção de Abraão espiritual, que a Bíblia diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. O Messias veio e foi declarado então por João Batista, quando viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é os pecados do mundo, como muita gente lê, né? Recita, é o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Não, é o pecado, no singular, o pecado como um todo pecado, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, que no meu entender são aqueles que não aceitaram a revelação de Jesus e rejeitaram essa salvação. Fora isso aí, todos os outros pecados, Jesus pagou na cruz por nós. Então ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós estamos em Cristo Jesus, o nosso pecado foi pago. O nosso pecado como um todo, desde a primeira desobediência à mãe até o último pensamento no leito de morte, está pago, está consumado. Tetelestai, Jesus disse na cruz: eu paguei, está pago. E aqueles que pegam este sangue e passam nos umbrais da porta do seu coração, não há poder mais, a morte espiritual não atinge mais. E você veja como é que é interessante, a morte física continua. Todo dia no WhatsApp, nos grupos de trabalho, dos meus colegas de trabalho, todo dia tem alguém morrendo. É tio de hoje mesmo de manhã, alguém postou lá: meu tio faleceu. Ontem um amigo de um colega de trabalho faleceu. Todo dia a gente vê morte, agora nem se fala, né? Mas nós, queridos irmãos, passamos da morte espiritual para a vida espiritual, amém? Então nós que cremos em Jesus como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nunca mais morreremos. Eu não sei se você sabe, mas você não vai morrer. Você não vai morrer. Se você está em Cristo Jesus, você é um ser eterno, não é um Munhá, mas é um ser eterno, né? Lembra do Thundercats? Munhá. Você vai ser agora um ser que não vai experimentar o que é morte. Você vai apenas, como Paulo explicou, deixar este tabernáculo físico, este corpo mortal, este corpo que envelhece, este corpo que se corrompe, não no sentido de corrupção como a gente conhece, mas no sentido de ir apodrecendo, sendo destruído. Isso aqui não é nada perto da glória celestial, porque num abrir e piscar de olhos, se Jesus não voltar para buscar, mas você vai morrer num abrir e fechar de olhos. A Bíblia é maravilhosa. Tem gente que fica assim: como é que vai ser a volta de Jesus? Eu vou piscar e vou abrir o olho, Jesus voltou? Pode ser, se você estiver vivo na segunda vinda dele, mas se não, um dia você vai fechar os olhos e vai abrir na eternidade. Um dia você vai dar a última fechadinha de olhos
aqui na terra, e quando você abrir de novo, você vai estar em outra dimensão, salvo ou condenado, mas você vai estar em outra dimensão. Às vezes você vai sentar no sofá para assistir televisão e vai acordar em outra dimensão. Por isso que nós, quando celebramos a Páscoa, e hoje vamos celebrar a ceia, a gente celebra com alegria. A Páscoa é momento de grande alegria, porque Jesus disse para mim esta manhã: por que você procura entre os mortos aquele que vive? E disse para você também um dia: por que você olha para um crucifixo com Jesus derrotado, cabeça baixa, símbolo de tortura, símbolo de humilhação? Não, esse aí não existe mais. Esse aí não. Ele ressuscitou, amém? Ele não está mais, ele está vivo. Ele vive. E vamos abrir a Bíblia então aí, 1 Coríntios capítulo de número 15. Paulo vai falar alguma coisa e eu gostaria muito que durante essa semana você pegasse esse texto inteiro, 1 Coríntios capítulo 15, na sua casa, sentasse com o seu familiar, com algum amigo, com alguém. Vamos estudar esse texto, vamos ver o que esse texto tem para nós mais profundamente, e você vai ver quantas revelações maravilhosas de Deus você vai encontrar aqui. Reverência à palavra do Senhor, assim como nós estamos. 1 Coríntios capítulo de número 15 vai dizer assim, falando sobre a ressurreição de Jesus: irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes no ato, qual ainda perseverais, porque ele também sois salvos, é por ele que também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como a vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Olha só, tem gente que crê em vão. Vai passando devagar, Dudu. Isso, tá? 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aqui do versículo 6 para frente, eu não vou ler porque nós não temos tempo. Paulo vai falando como Jesus apareceu aos discípulos. Vai lá para o versículo de número 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou entre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição entre os mortos? Parou aqui, Dudu, segura um pouquinho aí. Irmãos, olha como que é as coisas. A gente pensa que a igreja primitiva era uma igreja de paz e amor, todo mundo sentado, aquela maravilha, eu te amo, você é lindo, vamos dividir aqui o nosso prato de comida. Parecia uma ilha da fantasia. Não existia isso. Onde tem gente tem problema, onde tem gente tem heresia, onde tem gente tem conflito. A igreja primitiva tinha os mesmos problemas que nós temos hoje, e dentre esses problemas apareceram pessoas dizendo no meio ali da igreja de Corinto que não havia ressurreição, que o ponto culminante era a cruz. Isso era muito sério para aqueles tempos. Por quê? Porque a cruz, se Jesus, a história de Jesus ali, tivesse parado na cruz, irmãos, o evangelho teria parado. Nós não seríamos hoje cristãos se tudo tivesse parado na cruz. Tem um hino que nós cantamos, sim, eu amo a mensagem da cruz, né? Só que tem um porém nesse hino, e nós devemos continuar cantando, porque a cruz tem sua mensagem. Mas a cruz
ela só tem mensagem para aquele que crê naquele que foi pendurado na cruz. Há essa grande percepção que nós temos que ter. Para o ateu, a cruz não tem mensagem nenhuma. Para quem não crê, mesmo não sendo ateu, mas crê na força do universo, né? Crê na lei da atração somente, a cruz não tem significado nenhum. Para aquele religioso que acredita que tudo, Paulo vai falar isso mais para frente nesse mesmo texto, que tudo se resume a essa vida, que vem buscar Jesus só porque Jesus morreu para dar vida e vida com abundância, e prosperar, e casar bem, e ter dinheiro, e enriquecer, a cruz não tem simbolismo nenhum. Então o Evangelho, se ele para na cruz, ele já tinha morrido. Mas como assim, pastor Reinaldo? Irmãos, a cruz era simplesmente um símbolo de punição, de rebeldes, de contraventores, de pessoas que lutaram contra o sistema. Aquela cruz era vitória para os judeus. Aquela cruz era vitória para o Império Romano. Destruímos um rebelde, acabamos com uma seita, diziam os judeus. Jesus pregado naquela cruz, ele só tem sentido se você souber quem era ele, quem estava na cruz. Porque o ladrão na cruz para nós não tem sentido. O ladrão lá pregado era apenas alguém humilhado que roubou, matou, estuprou, se tornou rebelde e estava lá. Que mensagem tinha o ladrão? Não mexa com o Império Romano, não mexa com a religião judaica, não tente mudar aquilo que já está programado, não tente mudar esse sistema opressor. Esse era o aviso. Todo mundo que passava ali, via aquelas pessoas crucificadas, meu Deus do céu, tenho que pagar meus impostos ao Império Romano. Meu Deus do céu, não posso falar mal dos judeus. Meu Deus do céu, não posso fazer isso. Meu Deus do céu, não posso fazer aquilo. Porque se eu fizer, daqui a pouco sou eu naquela cruz. No entanto, que estava escrito em cima da cruz em 3 idiomas. Sabe por que estava escrito em 3 idiomas? Porque ali era um caminho onde Jesus estava crucificado. E todo mundo passava, e geralmente esses idiomas, o hebraico, o grego, eram muito falados. E o latim, que era a língua do império, eram falados ali. Então todo mundo que passava, falou que ia ser rei, olha lá o que deu, eu que não vou mexer com política aqui no meio do Império Romano, senão vou acabar lá. Então a cruz, ela se limitou a punir. Mas a diferença está em punir quem? Aí está a diferença. Então às vezes a gente quer evangelizar dizendo para a pessoa assim: olha, você está vendo, Jesus morreu na cruz por você. Por mim? Como assim? Se eu não sei quem foi Jesus antes da crucificação, eu não vou entender nunca o que ele fez por mim. Se eu não entender que ali estava crucificado o Filho de Deus, aonde o centurião olha e diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. O centurião representava o Império Romano, e o Império Romano, na boca daquele centurião, disse: eis que verdadeiramente este é o Filho de Deus. Aquelas mulheres que estavam ali, as Marias, que estavam ali juntamente com o apóstolo João, eles sabiam quem estava crucificado na cruz, mas aqueles que gritavam: desce da cruz, salva-te a ti mesmo, se é filho de Deus, não disse que ia destruir o templo e construir em 3 dias, desce daí. A cruz não fazia sentido. Para aquele ladrão que estava crucificado do lado de Jesus, que olhou para ele e falou assim: salva-te a ti e a ti mesmo, faz a gente descer daqui. A cruz não tinha sentido para ele. E queridos, o domingo de Páscoa significa para nós
que nós temos que ir além da cruz, que nós temos que ter o sentimento de que a cruz não foi o fim, de que a cruz não barrou, de que a cruz foi apenas uma ferramenta para que o Filho de Deus fosse crucificado, o Filho de Deus, não um homem comum, aquele que se esvaziou, tomou forma de homem, como diz a Bíblia, nascido de mulher, sofreu, foi fugitivo, dormiu com o céu como teto, não tinha renda, vivia de doações, passou fome, dificuldade. É aquele Jesus que estava crucificado ali. Se eu não entendo quem está crucificado, eu não entendo a simbologia da cruz. A cruz para mim se torna uma religião. Me lembro que as poucas vezes que eu fui na Sexta-feira Santa da religião que eu venho, a gente passava, tinha um crucifixo, Jesus ali, a imagem de Jesus crucificado, e a gente passava e dava um beijinho. Todo mundo, aquela fila, hoje na pandemia seria impossível, né? Aquela fila que sumia, tinha até um lencinho, você passava, dava um beijinho, passava um lencinho, vinha outro, dava um beijinho, passava um lencinho. Imagina um milésimo, como é que não estava aquilo lá, né? Mas aquela fé parou ali, parou naquela imagem morta, aquela imagem de derrota, aquela imagem que não me lança a pensar numa eternidade. Mas quando eu penso, queridos, e esta manhã, eu quero que você vá além. Por que muitas pessoas desistem de seguir a Jesus? Até batizam, até trabalham na igreja, às vezes, depois vão embora. Por quê? Porque terminou na cruz. Eu entendi, Jesus morreu por mim, eu quero ser batizado. Aí batiza, mas fica na cruz. Aí ele morreu por mim, estou tranquilo, vou viver minha vida. Mas esquece o principal do cristianismo, e é isso que Paulo está escrevendo aos Coríntios. Paulo vai dizer assim, no versículo de número 12: ora, se é corrente, se é normal pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Versículo 14, Dudu: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Achou aí, Dudu? 14. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Coloca aí no 16. 1 Coríntios 15, 16. 1 Coríntios 15, 16. Isso, meu garoto. Porque se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. Coloca aí para nós, Dudu, 14. Esse é o versículo chave. Isso. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Irmãos, esse versículo aqui, ó, é a cereja do bolo da minha e da sua fé. Por isso que a Páscoa é tão importante para nós.
Você não vê outra celebração nenhuma dos cristãos. Você não vê. Você não vê a preocupação de Paulo falando: olha, vamos pesquisar que dia que Jesus nasceu, vamos pesquisar que dia que Maria morreu, vamos pesquisar que dia, vamos fazer uma festa em relação a isso. Não tem na Bíblia. Vamos pesquisar que dia que José faleceu, qual o nascimento de José. Por que eles não se preocuparam com isso? Porque para nós cristãos, a verdadeira essência da fé, irmãos, está aqui, ó. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã sua fé, a nossa pregação e também a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, a cruz somente, se nós chegamos até a cruz, acabou para nós. Acabou para nós. Mas por quê, pastor? Por quê? Vamos correr um pouquinho aqui. Versículo 16. 17, Dudu. 17. Isso. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Irmãos, olha que coisa interessante. Paulo está atrelando o perdão dos nossos pecados não à cruz, mas à ressurreição. Porque Jesus tomou a chave do inferno. Isso é escrito na Bíblia. Ele foi lá e tomou a chave da morte, do inferno, na ressurreição dele. Na cruz ele pagou como Cordeiro de Deus o preço. O preço. Mas a ressurreição dele faz com que os nossos pecados fossem pagos realmente. Não podemos parar na cruz. E está certo que nós cantamos pela cruz. Pela cruz, a cruz é o caminho. A cruz foi o caminho. Por que Jesus não permitiu que Pedro, em sua loucura momentânea, matasse um dos soldados quando veio prendê-lo? Porque Cristo sabia que o que esperava ele era a cruz. Não era morte por espada. Imagine Pedro ali, saca a espada, ele com uma espada só ele tinha espada. Aqueles soldados, ia morrer todo mundo. Aqueles soldados iam matar todo mundo. Não, eles reagiram, foram mortos. Jesus precisou até curar, para não ter prova de que Pedro fez aquilo lá. Jesus curou a orelha, porque não tinha acusação. Não, ele cortou a minha orelha, mas cadê? Não, está aqui, ó, um cortezinho aqui. Não tem nada, isso, a orelha está até mais bonita do que antes. Parece que está até nova a sua orelha, orelha de bebê. Porque Jesus sabia que havia um caminho, e o caminho era de cruz, era de humilhação, era de desprezo, era de um corpo desfigurado, era de um corpo faminto, era de um corpo com sede. A espada mataria instantaneamente Jesus, mas ele precisava mostrar para nós, que cremos pelo Espírito Santo, quem estava sendo crucificado, quem estava sofrendo. Versículo 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Sabe aquele ditado que todo mundo aqui já ouviu? Morreu, acabou. Essa é a esperança das pessoas que vivem até a cruz. Morreu, acabou. É assim, quantas vezes eu ouvi isso na minha família? Aqui, rapaz, vive a vida aí, morreu, acabou. Logo também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se morreu, acabou, o que adiantou a gente estar aqui na igreja? O que adiantou a gente contribuir? O
O que adiantou? A gente se tornou um clube. A gente vai morrer, vai acabar, vamos virar pó, alguns vão virar purpurina, outros vão virar não sei o quê, mas em todo caso nós vamos morrer. Vai estar lá, aqui jaz fulano de tal, prefeito, governador, está lá um monte de osso, pó, acabou. Mas e nós? Nós vamos além da morte, nós vamos além da cruz. Nós vamos além da cruz. E para a gente começar a concluir, para cearmos, versículo 19 eu acho fantástico. Posta aí, Dudu. Olha só, irmãos, que coisa mais linda do mundo esse versículo, para aumentar a nossa esperança no meio dessa pandemia. Eu tenho repetido aqui durante esse ano e 2 meses que nós estamos nessa pandemia: cristão é alguém de esperança. Não fique postando desgraças, não fique postando número de mortos, não fique postando coisas ruins, poste esperança. Dê esperança para as pessoas, porque nós não paramos na morte. Nós não paramos na morte, nós temos que, não é vender sonhos, né? Como diz o livro lá, o filme, mas nós precisamos entregar esperança. E essa pandemia veio para peneirar muita gente. Inclusive, estou fazendo um estudo, está falando para a Cláudia, vindo para cá, postado no grupo dos pastores. Vou trazer esse estudo aqui numa escola bíblica dominical, se Deus quiser, pelo menos uns 2 domingos. 30% dos cristãos não retornarão à igreja. Isso é pesquisa. E eu creio muito em pesquisas sérias. Pesquisa política eu não creio não, mas pesquisas feitas, né, para outras áreas, aí eu creio. 30% daqueles que estavam conosco aqui não retornarão. E eu quero trabalhar em cima disso aqui, umas 2 EBD. Por que não retornarão? Estavam aqui, comungavam conosco, mas não retornarão. E a média vai ser essa mesmo. Já pela nossa igreja eu já tive uma detecção. Tem gente que nessa pandemia não apareceu aqui um domingo, nem no EBD, nem quarta-feira, nem nada. Não sei se essa alcunha cristão serve para pessoas assim. Nós temos pessoas do grupo de risco nessa igreja que estão aqui desde o início, vem, terminou, vai embora, tranquilo, estão aqui vivos, estão aqui hoje, não vou citar nome, mas eu percebo, estão aqui, vieram da pandemia inteirinha, cristãos. Não, eu tenho um pouco de medo, eu tenho, mas eu vou tomar meus cuidados, não vou deixar ninguém me abraçar, vou usar minha máscara, vai terminar, eu vou sair, é isso aí. Mas para a gente concluir, passar para a nossa ceia, se é só para esta vida que esperamos em Cristo, cruz, Cristo morreu por mim, estou sossegado. Meu pai trabalhou por mim a vida inteira, agora eu posso gastar, né? É meu pai que trabalha, eu posso desperdiçar. É meu pai que trabalha mesmo, é meu pai que me dá, eu não preciso nem prestar conta para ele, eu gasto o tanto que eu quiser e tá bom. Cruz, chegou na cruz, Cristo morreu por mim. Só que eu me limito só às bênçãos agora. Será que eu não estou aqui hoje porque eu tenho medo? Se eu desviar eu fico doente, se eu desviar eu perco o emprego, se eu desviar a minha esposa, o meu marido se separa de mim, se eu desviar eu entro numa depressão. Será que nós não estamos, irmãos, olhando simplesmente, estamos seguindo a cruz com medo da punição da cruz? Ou nós conseguimos entender que precisamos avançar?
se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástimas. A minha interpretação aqui, a minha Bíblia diz 19, vai dizer: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes do mundo. Páscoa, ressurreição. Amém? Páscoa, esperança de vida eterna. A Páscoa não conquistou nada, a ressurreição não conquistou nada para nós aqui nesta vida. Não levanta de manhã e vai trabalhar, não. Não busca os teus sonhos, os teus projetos. Não seja inteligente. Ou melhor, desculpa, não seja esforçado. Porque para se tornar inteligente você precisa se esforçar também. Não seja dinâmico. Iniciei semana uma pós-graduação de gestão de pessoas. Trabalhar com gente, não aqui na igreja só, né? Mas aí fora onde eu ministro os cursos, algumas palestras. Trazer as pessoas a viver novamente. Gerir pessoas, colocar pessoas no caminho. Mas nós vamos além. Nós vamos para uma vida eterna. E a ressurreição veio te trazer isso. Amém, irmãos? Alegre-se. Você não vai morrer. Você está em Jesus. Você está em Cristo. Você ressuscitou nele. Então você não vai morrer. Nós experimentaremos apenas uma passagenzinha. Abrir, fechar e abrir de olhos. Acabou. Em maio nós teremos batismo. Teremos batismo, viu, Jacques? Jacques, olha esse casalzinho aqui, eu estou de olho, hein? Estou pressionando não, viu? Estou brincando, tá? Mas eu queria muito, mas não estou pressionando, né? Mas em maio nós vamos ter o batismo. Eu tenho 4 para batizar. 3 lá de Santa Olga e a nossa irmã Simone. E mais a amiga lá da Evelyn, que me fugiu o nome agora. Irmão, sabe por que a gente se alegra tanto com isso? Para ver pessoas tomando posse da ressurreição, ser sepultados e ressurgirem. Alguns não ressurgem, mas alguns ressurgem para a vida eterna. E a nossa pescaria, a rede, e às vezes vem um peixe bom. Então que Deus te abençoe nesta manhã. Deus abençoe a sua vida que está nos assistindo. Vou convidar aqui os irmãos que vão nos ajudar. Irmãos, nós estamos em poucas pessoas hoje de manhã. Então, para facilitar, nós não vamos distribuir a ceia, né? Vai ter os irmãos aqui à frente, porque senão também você fica pegando não adianta nada. Vai distribuir a ceia e fica passando a ceia de banco em banco, todo mundo pegando. Então, for para contaminar, contamina mesmo, aí você pega o pão. Então, vamos vir aqui ordenadamente, né? Pouquinhas pessoas, rapidamente vou convidar os irmãos, por favor, os irmãos que vão nos ajudar, por favor. Amém. Você já fica em espírito de oração para este momento tão importante em nossas vidas, a ceia do Senhor, aonde nós, irmãos, relembramos. Lembra que Jesus disse: fazer isto em memória no passado, até que eu venha no futuro. Então a ceia é um memorial de que Ele vive. Cadê o ministério de louvor? Vamos fazer um pouco diferente. Ministério de louvor, por favor. Hoje é dia de ceia, celebração, e nós vamos cantando porque Ele vive já, agora.
enquanto você estiver vindo ceiar, mantendo o seu distanciamento, 1,5 metro no mínimo aí, um do outro, você vem cantando, porque Ele vive, Sabe por que você está aqui ceando? Porque Ele vive, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, hoje você pode ficar todos em pé, e nós vamos estar louvando ao Senhor. E quando os irmãos estiverem posicionados aqui, já podem vir, pegar o seu elemento e retornar ao seu lugar. Os irmãos que forem participar da ceia do Senhor, por favor, podem vir, pegar o seu elemento e retornar.
Todos os irmãos estão com os elementos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo pão da vida. Obrigado por ser a nossa Páscoa. Obrigado pela ressurreição, Senhor. Porque agora nós temos certeza de vida eterna. Nós temos certeza de que jamais morreremos eternamente. Temos a certeza de que o Senhor caminha conosco e temos a certeza de que a nossa esperança não se resume às coisas desta vida, ou somente a coisas dessa vida, porque aqui também nós temos que ter esperança. Mas a nossa esperança está em um lar eterno, um lar contigo. Perdoa, Senhor, muitas vezes a nossa falta de fé, perdoa a nossa falta de expectativa de vida futura. Às vezes as nossas preocupações estão tão limitadas no aqui e agora, neste tempo, e esquecemos das grandezas das tuas promessas em nós. Por isso, neste momento, em memória do Senhor, nós vamos participar do pão, por graça e misericórdia vindo dos mais altos céus, em nome do Senhor Jesus. Participemos do pão, igreja. Senhor nosso Deus, eis em nossas mãos o cálice da nova aliança, uma aliança firmada na cruz e completada na ressurreição. O teu sangue foi derramado por nós. Por mais que alguém aqui poderia dar a vida pelo outro, seria apenas a vida humana, porque o nosso sangue, ele não pode perdoar pecados. O nosso sangue não tem poder de ser derramado para salvar ninguém. Mas o Senhor era o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro de Deus, e tirou o pecado do mundo, e proveu salvação e proveu vida eterna. Senhor, nós sentamos à mesa do Rei. O cálice simboliza que nós estamos sentados à tua mesa, Senhor. Não mais a mesa dos demônios, as mesas que o mundo nos apresentaram, que só nos trouxeram tragédias existenciais. Nós estamos aqui celebrando a tua ressurreição. Um dia teremos uma grande ceia no céu, onde sentaremos com Abraão, Isaque e Jacó, e o Senhor nos disse isso. Essa é a nossa esperança, e por isso o Senhor ressurgiu dos mortos, e por isso um dia nós ressurgiremos dos mortos se tivermos morrido, ou seremos transformados na tua segunda vinda, e estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Essa é a nossa maior esperança. E por isso celebramos nesta manhã, celebramos a Páscoa, a nossa libertação do império das trevas para o seu reino de luz, de amor. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter cravado a cédula que era contra nós naquela cruz, rasgado, humilhado, inimigo das nossas almas, nos comprado por um preço muito alto. Muito obrigado. Em nome de Jesus é que nós oramos. Participemos do cálice. Porque ele vive. Vamos orar e terminando o louvor, os irmãos estão dispensados para o banquete físico.
né? Comer aquele bacalhau no leite de coco. E eu vou comer uma sardinha enlatada com cebola, né? Na casa comprou um filezinho lá, não sei do que. Mas se você tiver na sua casa uma latinha de sardinha com cebola, dê glória a Deus. Eu amo, por isso que eu falo. Eu só falo aqui o que eu gosto de comer. Para o pastor tá lá, né? Então eu gosto, eu posso falar à vontade. Dê glória a Deus. Não é a fartura da mesa, é a fartura do seu coração. É a fartura do seu coração. Que Deus te abençoe. Que você tenha um domingo pleno, abençoado. Domingo nós estaremos 18 horas novamente. Cai decreto, sobe decreto, vem decreto. Mas a igreja nunca para, porque quem decreta é Deus, né? Deus decreta. O decreto dele é único nas nossas vidas. Terminando o louvor, estão dispensados. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por este povo que nos assiste, por esse povo que está no templo, pelo nosso povo espalhado, viajando. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por tua graça. Te pedimos por aqueles irmãos que estão enlutados essa semana, o Tiaguinho, a Gra, que perderam parente, o Tiaguinho perdeu a avó. Talvez outros aqui perderam amigos, conhecidos. Te peço por eles também. Te peço porque não é fácil perder um ente querido, por mais que sabemos que muitas vezes eles morrem em Cristo, mas queremos a presença, queremos o toque físico. Consola os corações do nosso país. Tantas mortes, Senhor, mas nós vamos sair daqui com a esperança de que o Senhor vive em nossas vidas. Amém. Deus abençoe. Terminando, estão dispensados em nome de Jesus. Eu sei
Aplauda o nome do Senhor. Boa semana, irmãos. Boa Páscoa.